Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos aprender o quanto é importante a leitura das informações na placa de identificação dos equipamentos, no caso aqui o motor elétrico, para as técnicas de manutenção preditiva. Neste caso aqui, neste exemplo, nós temos aqui o motor, nós temos aqui as informações técnicas deste equipamento e aqui nós temos uma caneta de vibração, sendo ela uma das técnicas para manutenção preditiva. E veja só, aqui eu extraí do manual deste instrumento aqui as principais informações para sua configuração. Antes de ligar aqui o instrumento, veja só, aqui eu tenho grupos e aqui eu tenho classe. Em resumo, isso aqui quer dizer o quê? É o porte do equipamento, a sua rotação e também os tamanhos dos rolamentos. Então veja só, qual as principais informações que constam aqui nessa placa de identificação para a configuração do instrumento? Vai ser o RPM, que neste caso aqui é 1735, e os rolamentos. Aqui eu tenho dois rolamentos, o 6206 e o 6205, ambos com dupla blindagem. Então veja só, primeiro, o que diz aqui? Os grupos são duas opções, grupos 2 e 4, que é o padrão, e o grupos 1 e 3. E isso aqui vai estar de acordo com a norma ISO para vibração global. Aqui, para as máquinas de tamanho médio e máquinas elétricas com altura de eixo medindo entre 160 e 315. Isso é o que mais se encontra, tá certo? E aqui os grupos 1 e 3. Máquinas grandes e máquinas elétricas com altura do eixo medido mais do que 315, ou seja, a altura do centro do eixo até a sua base. E quando vem aqui para as classes, nós temos classes 1, 2 e 3. Sendo a classe 1 rolamentos que têm diâmetros internos de entre 200 e 500 e velocidade de rotação abaixo de 500. Classe 2, que é o padrão, que é bastante encontrado aí. Rolamentos com diâmetro de orifício entre 200 e 300 e velocidade do eixo entre 500 e 1800. Aí na classe 3 nós temos o que? Rolamentos com diâmetro de orifício entre 20 e 150 milímetros e velocidade do eixo de 1800 a 3600. A orientação é, se não for igual, mas o mais próximo. Então o que acontece? Primeiro que eu tenho dois rolamentos aqui, ó, 6206 e 6205. Os dois últimos dígitos multiplicado por 5, então eu vou ter aqui diâmetro de 30 e esse aqui diâmetro de 25. Então, na classe, eu já observo que ele vai ser uma classe 3. E também o grupo será 2 e 4, né? Já que ele tem velocidade acima de 600 RPM. Então, para esta situação, para utilizar esse instrumento para analisar aqui, verificar o técnico, por exemplo, de preditiva, verificar aqui a vibração, ele precisa configurar para os grupos 2 e 4. E aqui a classe vai ser 3. Agora a gente vai ligar o instrumento aqui. Vamos ligar o instrumento e fazer aqui a configuração. Observe que já vimos. Aqui é um resumo do manual desse instrumento, certo? Tentei extrair as principais informações para a configuração. Observe o seguinte aqui. Observe o seguinte. Nessa primeira linha aqui em cima, nós temos aqui a vibração global. Aqui ao lado, ele vai sempre apresentar, ao realizar aqui a medição, se vai ter um alerta, um perigo. Se não tiver nada, porque vai estar ok. Aqui ao lado, o grupo, de acordo com a vibração aqui, ó, global, nessa primeira linha. Na segunda linha, a aceleração de envelope, ou seja, referente às classes. Classe 1, 2 ou 3. Aqui terá duas opções, grupo 2 e 4 ou grupo 1 e 3. Aqui ele vai
me dá a leitura da temperatura através do infravermelho aqui, que tem que ser medido a uma distância de até 10 centímetros do equipamento. Aqui como está a carga da sua bateria. E aqui você tem a opção de deixar ele em execução ou pausar na hora da leitura. Então veja que aqui ele já está configurado para a classe 3, de acordo com como eu falei. E aqui o grupo 2 e 4. Primeira linha, vibração global. Segunda linha aqui, a vibração da aceleração de envelope, ou seja, em relação ao rolamento. E como é que faz essa configuração aqui? Vamos lá. Vou segurar aqui os botões para... Entrou no modo... Ele acabou apagando. Deixa eu ver se eu... Ó. Um aqui, ó, vai ser para procurar as configurações. Esse procura e esse seleciona, certo? Então vamos analisar aqui. Primeiro, se você vai deixar a temperatura por infravermelho ou não. Mas vamos por aqui. Primeiro, a linguagem. Você pode escolher a linguagem. Aqui já está em português. Aqui eu posso sair selecionando inglês, espanhol. Mas o que eu quero é português. A partir do momento que tem essa setinha, eu vou lá e seleciono. Aí agora eu vou para a unidade do sistema. Aqui eu procuro, aqui eu seleciono. Quando eu clico aqui, você pode escolher a unidade métrica ou inglesa. Então eu estou aqui com a setinha métrica, eu vou dar o OK. Agora eu vou para o grupo. Eu vou clicar aqui, ó. Nós observamos que aqui este equipamento se enquadra no grupo 2 e 4. Então a setinha já está 2 e 4, só tem essas duas opções. Eu vou e seleciono. E agora a fundação. Outra informação bem importante. Ele pergunta se a fundação ou equipamento onde ele está instalado, essa fundação é rígida ou flexível. No caso aqui tem flexível, vou selecionar rígida aqui, ó. Vai estar lá uma fundação rígida. Agora eu venho para a classe. Aqui procura, aqui seleciona. Então eu tenho classe 1, 2 e 3. De acordo com as informações deste equipamento aqui, a classe é 3. Como a setinha já está aqui, eu vou só ir, seleciono. E agora eu vou selecionar se eu quero deixar ele verificando a temperatura aqui por infravermelho ou não. Eu vou deixar ligado. Então é só selecionar. E aqui eu vou sair. Ou seja, aqui o instrumento ele está pronto para uso de acordo com os parâmetros que você configurou para fazer ali as medições. Mas veja que o primeiro passo foi eu analisar aqui a placa de identificação do motor e fazer a sua configuração de acordo com o equipamento, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e continue aí acompanhando os nossos conteúdos. Um grande abraço e até as próximas aulas.